Olá, galerinha! Hoje nós vamos conversar sobre segregação espacial. Geografia, professora Magna Lacerda. A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou à marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais. E o que significa essa separação ou marginalização de pessoas ou grupos sociais? Por que essas pessoas são separadas? Por fatores econômicos, fatores culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. Alguns exemplos dessa segregação urbana no Brasil é a formação de favelas e habitações em áreas irregulares. E nós podemos observar que, tanto nas favelas quanto nessas áreas ocupadas de forma irregular, as condições de moradia elas são totalmente fora dos padrões básicos de saneamento. A infraestrutura de acesso, a energia e demais benefícios são completamente prejudicados. A poluição do corpo hídrico, pelo lixo ou pelo próprio esgoto, é algo que prejudica muito tanto o meio ambiente quanto as pessoas, em sua interação social. E por ocasião de uma precipitação pluviométrica mais acentuada, são as primeiras, as famílias moradoras são as primeiras a serem severamente prejudicadas. A valorização imobiliária do entorno, ela também fica prejudicada devido ao processo de desorganização dessa estrutura que se forma nas habitações irregulares e nas favelas. E, de uma forma geral, a consequência é o aumento do custo social dos municípios. Ainda temos como exemplo dessa segregação urbana no Brasil a formação do cortiço, que é a denominação dada no Brasil e em Portugal a uma casa cujos cômodos são alugados, servindo cada um deles como habitação para uma família. E detalhe, as instalações sanitárias são comuns. E ainda, dando continuidade a esses exemplos de segregação urbana, eu quero deixar aqui a diferença entre o conceito de favelas e ocupações, que são conceitos diferentes. As ocupações, com data de entrada marcada, elas são planejadas por grupos organizados de trabalhadores sem tetos ou sem terra, com o objetivo claro de adquirir posse do imóvel que estão ocupando, ou de habitações de interesse social em outras localidades. Os imóveis desocupados nas cidades, sejam terrenos, sejam edifícios, são os principais alvos desses grupos que lutam pelo acesso à moradia. Então, vejam, é algo planejado, tem data marcada para acontecer. É diferente da favela. A favela, neste texto, são as comunidades informais, normalmente bairros não oficializados, em condições precárias, que caracterizam grande parte da dura realidade de moradia no Brasil. E aqui está uma imagem do déficit habitacional e ocupações no Brasil. Serviço de infraestrutura praticamente inexistente. A segregação urbana é a representação ou a reprodução espacial e geográfica da segregação social. Então, as pessoas são separadas, as pessoas são segregadas, as pessoas, elas são tiradas dos espaços com melhor infraestrutura, e se essas pessoas elas possuem um poder aquisitivo menor, elas então são tiradas desses espaços para as bordas da cidade. Então, essa segregação urbana é a representação dessa segregação social, dessa separação social. Esses espaços segregados costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros serviços que, nesses espaços segregados, são inexistentes. No entanto, existe aqui uma oposição entre centro e periferia. E é dessa oposição que a literatura aponta a causa da segregação urbana. É o que parte da oposição entre centro e periferia, que constitui a partir da formação de novas centralidades. Basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, e se expande a partir deles. Só que
As classes economicamente mais abastadas, elas tendem a localizar-se nas proximidades desse centro, uma vez que esses espaços são mais caros e valorizados. Mas nós vamos perceber que há uma mudança, há uma nova estruturação desse espaço urbano. Ou seja, nós temos a formação de novos subcentros, à medida que esses centros, por onde começou a cidade, esses centros, eles são sobrecarregados. Esses centros, eles acabam ficando inchados. Então, ocorre todo um processo de evolução técnica que permite que as práticas e os serviços se desloquem para novos subcentros. Então, estes vão tornando-se mais valorizados à medida que eles recebem serviços, como, por exemplo, serviços de saúde, serviços de educação, né? À medida que recebem maior intensidade, né, de práticas comerciais, esses novos subcentros, eles também vão se tornando mais valorizados. Encarece o preço dos terrenos, eleva os custos sociais, e isso proporciona um afastamento ainda maior das pessoas menos, digamos assim, menos abastecidas economicamente, né? Ou seja, das pessoas hipossuficientes, aquelas pessoas mais pobres, e a ocupação pela população rica, né, é evidente. Então, observem que na nossa imagem, eu tenho aqui a primeira formação, né, dessa formação urbana, a partir de um centro, mas depois eu tenho uma transformação dessa centralidade. Então, eu passo a perceber uma multicentralidade a partir da expansão do centro e uma fragmentação dessa centralidade, né? Muito bem. As condições de infraestrutura, elas são percebidas, elas são melhores, né? E são percebidas nesses locais centrais. O Estado, ele age nesse processo, oferece a esses centros as melhores condições de infraestrutura. E aí eu estou falando de oferecer serviços de energia, de transporte, praças, áreas de lazer, dentre outros serviços importantes. Continuando na nossa análise sobre as condições de infraestrutura, né, essas áreas que são, digamos assim, recebem, né, investimento em uma infraestrutura melhor, elas empregam também mais do que as outras áreas. E isso proporciona uma maior mobilidade. Isso fica muito claro porque, se nessas áreas nós temos mais empregos, mais serviços que são oferecidos, então é para essa área que as pessoas vão convergir. Porque é exatamente aí que nós temos a movimentação de serviços, de comércio e de toda a atividade urbana. Então, existe uma maior mobilidade. E o resultado disso, nós temos aqui a atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam deslocar-se por grandes faixas para exercerem seus ofícios. As cidades médias, cidades pequenas, elas não sentem, né, de forma muito expressiva esse deslocamento, as dificuldades desse deslocamento. Mas nas cidades maiores, isso já é uma questão importante e sentida pelo trabalhador, que tem que se deslocar em distâncias muito grandes, né? Eles têm que fazer assim, viagens praticamente durante o dia para que tenham acesso a esses centros onde eu tenho as melhores condições de infraestrutura, de comércio, de serviços, e é onde ocorre, né, a atividade urbana mais intensa. Além disso, nessas chamadas bordas das cidades, né, é que ocorre a ampliação desses bairros periféricos. Favelas, casas em áreas irregulares, como nós já colocamos, e geralmente próximos de cursos d'água, isso vai trazer alguns problemas ambientais importantes. Essas áreas, elas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza, então, a segregação espacial.
Só que nós temos a segregação que é involuntária e a segregação voluntária. Esse caso representa a segregação involuntária, ou seja, o caso que representa a segregação involuntária é aquela segregação que não ocorre de forma planejada por parte dos atores, né? Mas ela é forjada pelas condições sociais e pelas condições econômicas. A pessoa não quer, a pessoa não planeja se separar, a pessoa não planeja estar à margem, mas ela é conduzida pelas condições econômicas, né, pelas condições sociais. Esse tipo de segregação não pode ser confundido com a segregação voluntária, também chamada de autossegregação, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam afastar-se do inchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos. Nesse caso, nós estamos falando de uma segregação voluntária. As pessoas com melhores condições, elas se isolam. Por quê? Porque elas consideram assim, esse centro um local inchado, um local onde ocorre uma atividade urbana muito intensa e que prejudica de alguma forma, né, as condições de melhor interação das pessoas com o próprio meio ambiente. Então elas se isolam, mas elas têm condições para esse isolamento e ficam bem nesse isolamento, condomínios residenciais luxuosos. Então isso é autossegregação. Isso é uma segregação voluntária, é diferente da segregação involuntária. E as condições econômicas e sociais da sociedade, elas são percebidas nesses espaços sociais. A segregação urbana, ela revela as contradições econômicas e sociais, né? Principalmente sobre o espectro do espaço geográfico. Então, a gente vai observar aqui, nessa imagem, olha a diferença dessa imagem. Uma área, né, bem arborizada, a gente tem uma ideia, né, de uma área aqui bem cuidada, ao passo que aqui nessa imagem eu tenho uma área totalmente desorganizada. Certamente falta infraestrutura, né, para que essas famílias, para que essas pessoas, elas sejam bem abastecidas, né, com aquilo que elas têm direito por lei. E, por fim, nós vamos deixar aqui o conceito de macrocefalia urbana. Muitos centros urbanos têm um crescimento desordenado e acelerado, provocado pelo desenvolvimento do país em um curto espaço de tempo, que causa um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas da cidade. E esse processo de inchaço desses centros, crescimento desordenado, acelerado, nós chamamos então de macrocefalia urbana. Esse termo atinge principalmente as grandes cidades, em especial as metrópoles, que recebem uma grande quantidade de imigrantes vindos de regiões que não oferecem boas condições socioeconômicas. Então, eu agradeço a participação, a presença de vocês.